tarde, gente. Hoje vamos entrevistar a proprietária de uma das pizzarias mais famosas aqui de Brasília, a Dom Bosco. Prazer. Então, Valéria, conta pra gente um pouco da sua história de vida. Bom, eu sou formada em gastronomia, sou esposa de um dos fundadores da Pizza Dom Bosco. Fazia doces em casa, bolo, e daí a gente resolveu abrir um café. Mas aí, quando a gente chegou aqui, olhou o ponto e viu que não era lugar para um café. Era um lugar para fazer rápido também, que no caso era Dom Bosco. Daí a gente colocou a pizza junto com os meus doces. E o que você acha que esse lugar tem na apresentação do café? Porque quando você vai abrir um comércio, você tem que analisar o comércio, você tem que analisar a quadra, né? Você tem que saber o que tem na proximidade, qual vai ser o tipo de cliente, qual o público que vai frequentar o seu estabelecimento. E aqui, como é o final da Asa Sul, é um lugar de colégio, é um lugar de clínicas, a gente viu que a gente ia ter que ser um Dom Bosco mesmo, porque café, essas coisas pra mim não ia, eu sei que não ia funcionar, né? E meu marido também, na visão dele, né, de empresário de 64 anos, também viu que não ia dar certo. Daí a gente colocou a pizza junto com os doces. Legal, também você tem um futuro. Isso mesmo, tem que ter. Então, conta pra gente, o que significa pra você ser um empreendedor? Olha, ser empreendedor hoje não é fácil, é muito complicado, começando pela mão de obra, porque hoje você não encontra mão de obra, tá? E você esbarra também na fiscalização, nas questões jurídicas, impostos, é muito complicado isso, né? Então, assim, quando você vai abrir um comércio, não vá abrir um comércio pensando que você vai abrir e que não tem contas para pagar, que vai só entrar e não vai ter que sair. E não é assim que funciona. Você tem que separar as contas, é muita coisa para pagar, tá? E assim, se você não tiver cuidado, no final do mês não sobra nada. Inclusive, dizem que aqui no Brasil, o empreendedor é a pessoa que mais sofre, sabe? E nessa pegada, você se considera um empreendedor? Por quê? Olha, eu me considero, né? Porque quando você abre uma empresa, pronto, já vem lá a parte fiscal, contratação de funcionários, eu tenho 11 funcionários. Então acho que empreender é isso, é você se arriscar, tentar sobreviver no meio de muitos, né? E é isso. Sobre os seus funcionários que você acabou de falar, durante esses 50 anos de todo esse negócio, sempre foram o mesmo número ou vocês foram crescendo? Então, a minha loja ela tem 4 anos. Eu acredito que quando começou a Dom Bosco não era o mesmo número que tem hoje, né? Porque hoje acho que ele tem 14. Eu acho que quando começou eles são 6 funcionários, né? Eu falo que, assim, quando você abre um comércio, mesmo que ele tenha nome, quando você abre ele, os clientes já não chegam já de primeiro, assim, né? É com o tempo, né? Eu vejo que aqui na minha loja, que tem 4 anos, cada ano que passa vai aumentando o meu público. Então, assim, para quem quer empreender e não tem, assim, uma empresa que já tem nome, eu tenho certeza que é muito complicado. E você tem que estar lá dentro, né, do comércio. Você não pode deixar na mão de gerente, nem de funcionário. E acho que é uma coisa assim também que é primordial, é você gostar daquilo que você faz. E não ficar na mão de funcionário, tá? Porque se você abrir um comércio, você não sabe como faz uma pizza, você não sabe como é que faz um doce, você não entende do caixa, você não entende de compras, você não vai pra frente, de jeito nenhum, tá? Porque aqui, se a minha confeiteira não vier, eu subo, eu vou fazer os doces, entendeu? Eu vou fazer os bolos. Se faltar alguém no caixa, no atendimento, né, eu vou lá pra frente e vou ajudar também. É isso, você tem que participar de tudo. Isso. Que tipo de habilidades e conhecimentos para você, como proprietário desse império todo que foi construído, você acha que precisa para administrar um negócio desse? Olha, você tem que ter muito conhecimento, você não consegue administrar sozinha. Eu tenho a ajuda do meu marido, dos meus filhos, funcionário também, eu falo que eles, né, fazem parte também disso aqui, porque sem eles também isso não seria possível. E é isso, como meu marido já tem 64 anos, então nessa parte quem me ajuda muito é ele. A administração ele me ajuda muito.
Interessante. Me responde uma coisa. Por que você decidiu abrir uma pizzaria? Por que especificamente uma pizzaria? Como eu falei, na verdade eu não tinha nem plano de abrir pizzaria. Quem veio aqui e viu a loja foi meu marido. E ele me ligou e falou assim, ó, comprei um café pra você. E quando eu cheguei aqui e vi a loja, eu vi que aqui não era um lugar para um café. Né? Isso há 4 anos atrás, que era bem quando estava a moda de abrir café, né? Cafeteria em Brasília e tal, né? Daí o que a gente falou? Então a gente vai colocar a confeitaria junto com a pizzaria. E aí assim, quebramos a tradição, porque Dom Bosco é só Dom Bosco e não tem lugares para sentar. Dom Bosco come em pé, né? Você pega a pizza ali, paga, vai embora, né? Ou come ali, não tem lugar para sentar, bater um papinho, né? E aí aqui a nossa pegada foi diferente. Inclusive, você tinha comentado essa tática que é muito interessante que eu achei. Como é que funcionava mesmo? As pessoas elas chegavam, pegavam a pizza e iam embora? Exatamente, porque a pizzaria ela foi fundada junto com a construção de Brasília. Então as pessoas chegavam, pediam uma pizza no balcão, uma pizza em fatia, é só um sabor de pizza, né? E já comiam, já saíam comendo, pegavam a pizza no guardanapo, um refresco e já saíam comendo e as pessoas naquela época não tinham tempo, né? Então assim, a primeira Dom Bosco, que fica na 107 Sul, ela não tem esse espaço como eu tenho aqui. Ela continua no mesmo padrão. Mudou alguma coisa, assim, que colocaram os bistrô do lado de fora por conta da pandemia. Né? Porque na época da pandemia as pessoas não poderiam ficar aglomeradas. Então meu marido colocou os bistrô do lado de fora. E na verdade assim, a pandemia mudou muito a Dom Bosco, né? Porque antes da pandemia, na Dom Bosco, na 107 Sul, que é a primeira, não tinha iFood. Tive aqui que implementar o iFood, porque as pessoas não saíam de casa. Não tinha cartão de crédito, era só dinheiro no Dom Bosco. A 107 Sul colocou as maquininhas de cartão também. Então, assim, muitas coisas mudaram de lá para cá. Agora que você comentou dessa pegada da pandemia, né? Conta pra gente quais foram os principais obstáculos que você passou, tanto antes quanto depois da pandemia. Então, olha, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Com a pandemia o comércio teve que fechar, a gente foi um também que fechou. Na época a gente não tinha essa minha loja aqui, né? A minha loja foi adquirida logo que passou a pandemia. No tempo que passou fechado, teve um prejuízo, né, e tal, mas assim que abriu, eu acho que a gente foi um período que vendeu bastante, porque foi um período que as pessoas já, né, tava todo mundo em casa, eu acho que não tava com muita grana e tal, e a Dom Bosco é um preço acessível, né, para as pessoas comprarem, né, então a gente vendeu bastante pizza quando abriu. A iFood arrebentou naquela época, retirada de balcão, tivemos um período difícil. Então foi para fechar o comércio, mas depois que abriu, o povo voltou com força mesmo, vendemos bastante. Agora tem uma coisa que funciona muito, você como mulher fazendo esse papel inteiro, apesar da gente ver como é difícil ultimamente, atualmente no caso. Você sofreu alguma dificuldade nessa trajetória como empreendedora? Muito, até hoje. Primeiro porque aqui as Dom Bosco, elas trabalham só com homens. Já começa por aí, né? Você é a única mulher? Eu sou a única mulher. Eu sou a única mulher que tem Dom Bosco. Até o momento. E eu tenho 11 funcionários. 10 são mulheres. Só a minha confeiteira que é mulher. Então assim, você já esbarra nisso, né? Não posso contratar mulher, porque como é que eu vou contratar mulher para trabalhar num balcão desse tamanhozinho? Não posso, né? Então, assim, mulher aqui só na cozinha, na confeitaria. É complicado lidar com homem, né? Eu sendo mulher, porque mulher já tem um jeito mais tranquilo de tratar, a gente já é mais, tem um coração maior, né, que eu falo. Mas, então, assim, às vezes isso compromete a gente, né? Eles acham que eu sou a mãe e eu não sou, né? Entendeu? E aí, assim, às vezes tem dificuldade, às vezes eu tenho que pedir ajuda do meu marido, do meu filho, né? Pra algumas coisas, né? Mas eu bato de frente, não dou mole também não. E você, Valéria, já teve algum contato com a administração de empresas? Eu nunca tive contato com a administração de empresa. Sou formada em gastronomia, no curso a gente teve matérias de administração,
né, essas coisas, né? Mas bem superficial. O que me ajuda muito é meu marido, que está há 64 anos no comércio e me ajuda bastante, mas eu corro atrás também, sempre estou lendo, sempre estou estudando, sempre estou por dentro e é isso. E o que mais mudou na sua vida após a Pizza do Bolso? Muita coisa mudou na minha vida. Eu acho que eu conquistei a minha independência financeira, né? Sou vista de outra forma, porque eu saí da minha cozinha, do informal, né? E pra rua, abri as minhas portas. E daí, assim, mudou muita coisa na minha vida. E não me arrependo, acho que eu faria tudo de novo. Passei dificuldade no começo, porque não é porque Pizzas Dom Bosco você abriu, colocou a placa que o cliente vai chegar. Não, você tem que fazer sua parte, você tem que fazer seu marketing, tem que divulgar, né? Tem que fazer sua parte, porque senão o cliente não vai chegar. Porque até hoje, 4 anos, tem gente que mora aqui na quadra e não sabe que tem Dom Bosco, né? Então empreender não é fácil. Empreender não é fácil. Graças a Deus que a gente tem ainda uma marca que tem nome em Brasília, né? Então as pessoas conhecem, né? Então fica mais tranquilo, mas se fosse para abrir um café aqui, eu tenho certeza que já teria fechado. Até porque aqui é a última quadra e a gente fica próximo aos colégios, próximo às clínicas, hospitais. Então as pessoas aqui querem o quê? Querem um lanche bom, barato, né? Rápido também, né? Café, a gente serve café, claro. Tem café, tem bolos, tem pão de queijo, mas aí a gente implementou tudo aqui, botou os aperitivos, os doces, deu tudo certo. Inclusive esse é um diferencial de vocês, né? Vocês servem a pizza bem rápido. Sim, a pizza toda hora ali no forno, quentinha, né? Chegou, tem pizza, se não tem a gente joga no forno. E é isso, é um sabor só. Esse sabor só, conta pra gente como é que funciona isso. Então, a pizza foi meu marido que inventou, né? Acho que quando ele inventou a pizza, ele inventou uma pizza com presunto e queijo. Aí o que aconteceu? Ele fez a pizza, colocou na estufa, a pizza ressecou, né? Aí ele falou assim, bom, vou inventar alguma coisa, né, que não dê esse problema. Aí ele inventou o tal do molho de tomate. Jogou o molho de tomate por cima e a pizza ficou mais tempo lá na estufa, lá na vitrine, e deu certo. E todo mundo gostou. Você acha que essa prática de fazer um só sabor de pizza, vocês pretendem mudar isso no futuro ou vocês acham que isso é a marca, é a pegada mesmo da Dom Bosco? Olha, essa é a pegada da Dom Bosco, né? E eu falo que esse sabor é uma coisa que de Brasília mesmo, né? Aqui do plano, né? Porque se for para colocar a pizza Dom Bosco, sei lá, em Sobradinho, né, em Ceilândia, eu acho que não vai pegar, porque aqui assim foram criados com isso, né? Gerações e gerações, então é um costume. Tem gente que chega aqui que não conhece a pizza, tem de calabresa? Não temos pizza de calabresa, é só um sabor, é só mussarela e molho de tomate, o orégano, né? Obrigada. Desde pequeno eu cresci lá na rua da Igrejinha com a pizza Dom Bosco. Agora sendo genro da dona Dom Bosco, na 414, posso comer a pizza e não pagar aqui. É uma das melhores coisas que tem. Agora, Valéria, se você pudesse escolher, o que você estaria fazendo daqui 5 anos? Daqui 5 anos, olha, complicado, né? Mas eu tento sempre melhorar a minha loja. A minha loja não era isso aqui que vocês estão vendo, não. Quando começou aqui, tinham 4 cadeiras, 4 mesas, né, com cadeiras. Né? Então a gente vai crescendo, vai melhorando, sempre inovando, sempre inovando. E agora, essa pergunta aqui, geralmente quando a gente pergunta dos outros, tem muita gente que não gosta, que faz você, assim, sente prazer em fazer isso? Adoro acordar e saber que eu tenho isso aqui, que eu posso vir pra cá, que eu tenho clientes, que eu tenho meus funcionários para cuidar, que eu tenho que ir pro mercado. Como meu marido fala, você tem que gostar daquilo que você faz. E, se possível, entender um pouco daquilo, né? Para você não ficar na mão de ninguém. Porque aqui, se a confeiteira não vier, eu vou subir e vou fazer a pizza. Se a confeiteira não vier, eu vou subir e vou fazer os doces. Né? Não sei fazer pizza, já tentei, já tenho uma noção, mas não sei. Mas se for por parte da confeitaria, eu já sei das coisas, né? E mesmo que eu não saiba fazer a pizza, eu tenho que saber como que faz a pizza.
tá? Porque não é só entregar a cozinha, você tem que saber o que acontece na cozinha também. Então, assim, você tem que gostar daquilo que você faz, daquilo que você tem, entendeu? Daquilo que você faz dentro do caso, que é empreender. A responsabilidade de não colocar qualquer um. Não, de jeito nenhum. Né? Então, você tem que... Então, para você saber se está fazendo ou não, você tem que entender do produto. Então, é isso, né? Todo mundo, por exemplo, meu marido sabe fazer pizza, os filhos dele sabem fazer pizza. Então, assim, tem que estar por dentro também. Não é só deixar, vou abrir um comércio e vou colocar 2 gerentes, né? À noite e um durante o dia. Tem um gerente? Tenho 2 gerentes, né? Que é o da manhã e o da noite. Mas eu sempre estou por dentro ali para saber o que está acontecendo. Né? Participo das compras, se o nosso vendedor não vem à loja, eu tenho que sair na semana para ir fazer o mercado, né? Tem que correr atrás, tem que ver preços, né? Porque são muitas empresas hoje no Brasil, né? São muitos representantes. Então você tem que saber quem é que está com preço melhor. A nossa matéria-prima que é o quê? É o queijo, né? A mussarela. Então a gente sempre está, apesar de a gente nunca não troca, né? Sempre trabalha com o mesmo, mas a gente sempre está controlando o preço dele. Extratos de tomate que a gente trabalha também, a gente sempre está sabendo, tem que saber quem está com o preço melhor, né? Porque o meu marido fala que a gente ganha na compra, tá? Nem sempre é na venda. Então, assim, a gente tem que estar de olho nisso. Agora deixa eu te perguntar, o que te motiva a fazer tudo isso? Por que você continua vendo? Porque me faz bem e tá me dando retorno. Porque se não me desse retorno, eu já não estaria mais aqui, né? E, assim, eu gosto do que eu faço, né? Cuidar daqui, cuidar dos meus funcionários, cuidar de compras, cuidar da parte fiscal, contabilidade, sempre estou falando sobre a da contabilidade. É muita coisinha, muitos detalhes que você tem que estar ali olhando todo dia, porque senão, quando é final do ano, vem a malha fina, né? E aí é complicado. Então, você tem que estar preparado, né? Porque a qualquer momento você pode ter alguma coisa para pagar mais, é um funcionário que está sendo mandado embora, então você tem que ter o dinheiro no caixa só para essas coisas de imediato. E é isso. E você pretende expandir mais ainda no Bosco, assim? Grande pizzaria, ou acha que parou por aqui? Olha, eu por enquanto estou cuidando só da minha, porque só a minha aqui já tem problemas demais, né? Por enquanto só a minha mesmo. É isso. Muito obrigado. Eu tô aqui com a Maria Clara. E ela é filha da nossa mulher empreendedora. Bom, Maria Clara, como que é ser filha dos donos, né, de uma das pizzarias mais tradicionais de Brasília? Assim, acaba sendo sempre um burburinho que eu comento isso, né, assim, sempre que perguntavam, tipo, o que seus pais fazem, quem que são seus pais, eu falava, são empreendedores, eles têm uma loja, perguntar, loja? Que loja? Aí eu falava Dom Bosco e sempre virava um burburinho, assim, todo mundo, como assim? Meu Deus, é uma pizzaria de Brasília, mais tradicional, meus avós conhecem, todo mundo conhece, todo final de semana eu tô lá, cresci lá, e assim, é sempre isso, eu já recebi vários apelidos com isso, já me chamaram bastantes vezes de Dom Bosco, e acaba que às vezes até fica ficando. Como que foi ver a sua mãe passando tantas dificuldades durante todo esse processo para chegar onde ela tá, para ela estar aqui, onde ela tá hoje? Foi muito difícil? Assim, né, no começo foi muito difícil, porque a gente estava passando pós-pandemia, era ali o ano de 2021, então assim, não tava todo mundo ainda 100% na escola, não tinha tanta gente vindo, então assim, foi realmente um estresse, sabe? Até ela conseguir estabilizar foi bastante tempo e assim, ela acabava levando bastante disso pra casa, porque ela já tinha muitos funcionários, aí muitos faltavam, então ela tinha que vir aqui, tinha que ficar aqui, então assim, sempre acabava levando muito trabalho pra casa e tendo que ir lá, até ela conseguir se acostumar. E assim, hoje em dia já é mais tranquilo, ela já consegue mais separar a casa e o trabalho, mas de qualquer jeito ainda sobra um pouco do trabalho pra ficar em casa.